Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, onde eu conto histórias sobrenaturais para você. Se por acaso você gosta desse tipo de conteúdo e tem uma história que você gostaria que eu contasse ou, né, pelo menos lesse, eu adoraria ler a sua história. Fique muito bem à vontade, porque tá aqui embaixo, tá na descrição justamente o e-mail. E é isso, né? Como a gente está começando hoje, a gente vai falar sobre casas assombradas. Quem aí nunca passou, né, um feriado numa casa assombrada? É, gente, não é fácil. Então vamos lá. Relato 1, né? Vamos começar sem enrolação. Oi, me chamo Ana e o que eu vou contar hoje aconteceu quando eu ainda era criança. E até hoje isso me deixa com muito arrepio. Quando eu tinha 10 anos, morei por um período em uma casa extremamente estranha, daquelas que parecem carregar um peso invisível no ar. Minha mãe, certa vez, disse que viu um homem passando atrás dela, enquanto eu e meu pai estávamos dormindo. Na época, não dei muito crédito, achei que fosse invenção, já que ela nunca gostou daquela casa, então eu e meu pai achamos que ela estava querendo era ir embora de lá. Certo. Mas no fundo, eu também não me sentia bem ali. Sempre que meu pai saía para buscar minha mãe no trabalho, gente, a casa parecia mudar um pouco. O silêncio ficava mais pesado e a sensação de uma constante observação tomava conta de mim. Não era um medo comum, era algo bem mais profundo. Um incômodo quase sufocante. Eu simplesmente não conseguia permanecer dentro da casa. Então, toda vez que eu estava só, eu saía e me sentava numa escada perto do portão, que dava para a rua, que lá era claro e movimentado. Para vocês terem uma ideia, a rua parecia mais segura que a minha casa. Essa hora eu já tinha corrido, né? Com o tempo, comecei a considerar que comecei a reconsiderar o que a minha mãe havia dito, principalmente depois que a minha tia, que era tipo uma bruxa, né, disse pra gente que a casa era ocupada por uma mulher que também mexia com bruxaria. E ela já tinha sentido isso quando veio na nossa casa. Pelo que eu me lembro, a mulher, segundo a minha tia, tinha filhos e talvez tivesse perdido algum deles. E aquilo ficou na mente dessa mulher. Meu pai também chegou a ouvir barulhos estranhos vindo da estante. Porém, como ele é cético, não ligou e sempre dava a mesma desculpa: é o gato. Mas eu nem lembro, mas com certeza não tínhamos gato nesse período. Acho que só um cachorro e ele ficava fora de casa, no quintal. Mesmo assim, a explicação nunca parecia suficiente. E aquela sensação ainda me acompanhava ao longo do dia. Não era medo igual o filme de terror. Era algo constante, que fazia o meu corpo inteiro rejeitar aquele lugar. Eu sentia que tinha que sair dali o mais rápido possível. Hoje moro em outra casa, onde fomos os primeiros a habitar. A morar, né? Tudo aqui foi mais tranquilo e ainda assim houve um episódio nessa casa nova que me assustou. Mas fica para outro relato. Em 2023, eu e minha avó vimos algo ao mesmo tempo, dentro dessa casa. Um pequeno vulto, Shelby, um pequeno vulto do tamanho de um gatinho preto passou rapidamente. Nessa época já tínhamos gatos. E o detalhe é que eu tinha 2 gatinhos pretos, um maior e um branco com preto. Porém, naquele momento, os pequenos estavam na garagem e a gente estava vendo, eu e minha avó víamos eles de onde nós estávamos. Não poderia ser ele. Então seria impossível que a gente tivesse chegado e entrado sem nós conseguíssemos ver. O outro gato também não era, pois facilmente seria reconhecido. E o mais curioso é que aquilo não me deu medo, era mais como um protetor. Segundo minha tia, ele me protegia de más influências. Hoje consigo diferenciar quando é coisa da minha mente e quando realmente pareceu de fora do comum. E comparando as duas experiências, a regra é clara. Aqui, o inexplicável não me assusta mais, mas naquela casa havia algo sobrenatural. Nossa.
pesadíssimo. Gente, eu acredito que às vezes a energia fica na casa, né? Fica aí presa. Então, bora lá para o segundo relato. Eu não tenho muito o que falar, porque a minha casa é assombrada. Mas, assim, eu acho que a energia do dono, de todas as pessoas que já moraram nela, fica presa. E, por exemplo, se aquela pessoa, uma pessoa morreu lá dentro da casa, tinha um obsessor, provavelmente aquele obsessor ficou na casa porque ficou perdido, né? Ou aquela pessoa se mudou e ele não consegue sair da casa, enfim. E é isso. Vamos lá para o segundo relato. Risadas na madrugada. Meu nome é Lucas, moro sozinho em uma cidade universitária no interior de São Paulo. E algo bem estranho acontece comigo todas as noites. Fui dormir, pois o meu dia tinha sido extremamente cansativo. Estudei, trabalhei, fui à academia e eu já estava com aquela energia meio pesada. Pois, infelizmente, uma amiga minha havia falecido, da faculdade havia falecido. Então, o clima por lá, por dentro da faculdade, estava bem mórbido e estranho. Durante a madrugada, no meu sono, foi interrompido por volta das 3 da manhã com um som de risadas. Não eram risadas normais, eram risadas estranhas, meio desconexas e vinham do lado de fora da minha casa, na área comum do condomínio. Fiquei escutando aquilo ali por uns 10 minutos. Não parava, era perto, era longe, e às vezes eu até desconfiei que vinha do apartamento da frente, ou de algum lugar bem perto do meu. E do nada, por volta das 5 da manhã, a risada simplesmente parou, quando começou a clarear. E o que mais me deixou inquieto foi o silêncio que veio depois disso. Geralmente, quando alguém está fazendo barulho, a gente consegue ouvir os passos, portas abrindo e fechando, o que quebra a minha teoria de que era alguém bêbado. Como não houve nenhum sinal de que a pessoa estava chegando ou indo embora, isso ficou percorrendo na minha mente, porque normalmente dá para perceber. Tentei racionalizar, pode ter sido uma estudante bêbada ou alterada, voltando em alguma festa de madrugada. Mas ainda assim, é muito esquisito não ter ouvido absolutamente nada além de risadas. Confesso que isso ficou na minha mente. Estou meio assustado, porque fica acontecendo todas as noites. Agora eu me pergunto, será que foi alguém mesmo ou poderia ser algo além disso? Gente, não sei se todo mundo sabe, mas existe um tipo de espírito chamado espírito mímico, que ele já é um espírito há muito tempo na Terra. Eu não sei realmente a origem dele. Eu sei que ele gosta de rir, entendeu? Além de imitar vozes das pessoas que a gente conhece, ele gosta de rir, entendeu? E isso acaba fazendo pessoas, tipo, a gente escutar vozes, né? Tem mais um tipo de espírito que eu não estou me lembrando agora, que ele também faz essa palhaçada de fazer rir. Você escutou riso, né, de madrugada, escutou qualquer coisa que você não escuta normalmente, só deixa lá. Não vai investigar, não vai dar uma de caçadora de fantasma, que vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Às vezes ele tá querendo chamar a tua atenção para que tu vá lá e ele possa, né, ter um tipo de controle sobre você. Deixa ele lá, faz uma oração, pede libertação, enfim. Vamos lá para o terceiro, acho que é o último. Não, gente, não é o último não, tem mais 2. Terceiro relato de hoje, que se chama Ecos da Minha Casa de Verão. Olá, meu nome é Sofia e essa história é a história da casa onde cresci. Um lugar que, apesar de guardar memórias da minha infância, também carrega algo que eu nunca consegui explicar. A casa sempre foi da minha família e eu não sou brasileira. Então fui ao meu país de origem. É grande e foi construída pelos meus tios e avós, tios, avós, primas, nos anos 80. Em uma cidade que na época ainda não existia tantas casas. Meus avós, tios e tias e minha mãe só passaram a morar lá definitivamente no ano de 2005. Antes disso, a casa era usada apenas para o verão. Sempre verão. Foi lá que todos nós crescemos. Eu, meus irmãos, primos, parentes.
E a casa tem tipo 3 andares. No térreo ficava a casa dos meus avós, porque eles têm dificuldade para subir. Onde meu irmão e eu costumávamos dormir durante o verão. E ainda dormimos se desse chance. Já que hoje em dia só vamos lá nessa casa nessa época. No segundo andar mora 2 tios com suas famílias e no terceiro fica mais 2 tios e seus filhos. Apesar de todas as lembranças boas, sempre houve algo estranho. Desde pequena eu sentia uma energia diferente naquele lugar. Não importava a parte da casa que eu estava, do quintal ao banheiro. Quando eu tinha entre 9 e 12 anos, não lembro ao certo, sempre que dormia no apartamento de um dos meus tios, que era no andar de cima, eu tinha um sonho estranho. Havia uma adolescente sentada no balcão da cozinha, cantando enquanto me encarava e balançava, se balançando. Era sempre o mesmo cenário, o mesmo olhar, a mesma sensação desconfortante ao acordar. Durante muitos anos, nada além disso aconteceu. Até recentemente. No verão do ano de 2024, eu estava sentada sozinha na sala de estar, enquanto todos dormiam na sala de visita para o quintal, que naquela noite estava completamente escuro. Foi então que ouvi passos claramente humanos, indo e vindo para fora da casa. O problema é que isso simplesmente não fazia nenhum sentido. A casa tem um porão na frente que faz barulho ao ser aberto. É impossível entrar sem ser notado. O quintal também não dá acesso fácil a outras casas, pois muros altos e árvores ao redor. Não havia como alguém estar ali sem fazer nenhum barulho. Detalhe, o horário era 2 da manhã. E naquela mesma madrugada, por volta de 2 às 4, eu estava no sofá me preparando para dormir. Sempre meus avós diziam para dormir cedo, mas naquela noite eu insisti em assistir um filme na sala. Então eu estava lá assistindo o filme, meus avós saíram com uma certa rapidez do quarto, desesperados. Eles perguntaram por que eu tinha batido 3 vezes na porta. Eu disse que não, que eu nem tinha saído dali, que eu estava fazendo ali, estava assistindo meu filme. E eles insistiram que foram 3 batidas claras e firmes. Mais tarde, quando contei sobre os passos, eles ficaram ainda mais inquietos, como se soubesse algo e não queriam comentar. O verão passou, o ano de 2025 chegou, e assim que eu entrei na casa, senti algo, voltei, né? Acabou ali 2024, ela voltou só no ano seguinte. No ano seguinte, em 2025, entrei na casa. E aí estava tudo diferente. Tinha um medo real ali, algo pesado, algo que queria tomar conta de mim. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. E isso me perturbou profundamente. Durante esse verão de 2025, além dos mesmos passos que eu vi novamente, meu avô me contou também que começou a ouvir esses sons desde que eu deixei a casa em 2024. Ele disse que sempre ia verificar no quintal e acender as luzes, mas geralmente não havia absolutamente nada lá. E o mais estranho é que entre as mais de 20 pessoas que frequento ou moram na casa, apenas eu e meus avós percebemos essas coisas. Ele também me contou que uma certa vez compraram mel e guardaram em um armário da cozinha. No dia seguinte, o pote simplesmente desapareceu. Não havia sinais dele em lugar nenhum. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Mas nada marcou tanto o que aconteceu na última noite em que eu estava lá para ir embora. Meus primos e eu decidimos fazer uma festa do pijama no térreo, no quarto de hóspedes que ficava abaixo, então ficamos até... Era na casa dos avós essa festa. Ficamos acordados até por volta das 3 da manhã. Até que todos dormiram e adivinha quem estava acordada? Isso mesmo, eu, procurando o carregador que simplesmente desapareceu. Então eu estava de costas para a janela, aqui perto da janela, né? Foi então que eu ouvi um rosnado baixo, contínuo,
e próximo à janela. Era um som tão perturbador, como se tivesse algo se aproximando lentamente, porém do lado de fora. Meu corpo simplesmente travou. Fiquei ali, parada. Nem a minha respiração eu estava solta. Segurei a respiração. Porém, com o tempo eu criei coragem, me virei e não vi nada. Nada. Então, imediatamente eu apaguei as luzes, me cobri com o lençol e fui dormir, tentando ignorar o que tinha acabado de acontecer. Desde então, continuo falando com a minha avó e ela sempre relata ouvir a minha tia chamando, mesmo quando a minha tia nem tá em casa. E o mais estranho é que eu também vivi sensações, eu vivi isso exatamente antes. Talvez não seja relevante para todos, mas meus avós também me contaram algo mais curioso ainda. No ano de 2022, encontraram um livro sagrado sobre um bloco de pedra muito pesado. Ao abrir, havia gotas de sangue em suas páginas. Eles levaram a um grupo religioso que decidiu destruí-lo. Até hoje não sei o que pensar. Foi coincidência ou imaginação? Mas no fundo eu sei que aquela casa guarda algo que não quer ser esquecido. Aqui nós já temos alguns sinais do que pode ser, né? Geralmente, vou só puxar aqui a luz, tá? Que a luz tá longe e tá fazendo sombra aqui. Peraí, tá, gente? Minha luz tá... Enfim, o que eu ia dizer pra ela, né? Que geralmente 3 batidas é alguma entidade que precisa da autorização, entendeu? Da pessoa pra entrar. E provavelmente ela tá por aí, né? Pode ser alguma entidade que foi invocado pelos ex-donos, como você mesma falou, que eles moram, né? Que eles encontraram um livro sagrado, não disse qual religião. Então, eu acredito que foi isso. Através do livro foi invocado alguma coisa, ou já tinha alguma coisa com o livro. Entendeu? Aí queimaram, libertou, alguma coisa assim. Então, muito cuidado com livros, essas coisas que vocês acham por aí. Vamos lá pelo quarto relato, Olhos no Meu Corredor. Olá, me chamo Rafael e eu realmente não sei mais o que fazer. Então resolvi escrever isso porque estou assustada e preciso de alguma orientação. Recentemente venho tendo algum tipo de visão de algo estranho. Tentei até desenhar sobre, mas eu nunca consigo achar exatamente o tom de preto que essa coisa é. E essa coisa fica interagindo com a casa, abrindo barulhos de portas, abrindo portas, a porta da geladeira, a porta do meu quarto e fazendo barulhos na cozinha. Hoje foi a pior noite, quando ele mandou o relato, né? Por volta das 19 horas, eu estava na sala de jantar, quando ouvi um barulho forte vindo do andar de cima, onde ficam os quartos. Subi para ver o que era e encontrei meu ventilador totalmente no chão. O estranho é que ele estava bem encaixado em cima de um baú vermelho, longe de qualquer quina, com a proteção, com a parte encostada na parede. Então ele estava aqui e a parte dele estava encostada na parede. Então não fazia sentido nenhum ele cair, nem ligado ele estava. Na hora pensei que pudesse ter sido a minha gata, mas quando fui verificar, ela estava saindo de trás de mim. Foi olhar. Sentada, quieta e silenciosa. Além disso, o ventilador caiu com bastante força. Não poderia ser a minha gata. Não havia vento no quarto e nada que eu conseguisse explicar. Fiquei inquieto, mas tentei ignorar. Mais tarde, às 3 da manhã, fui no banheiro e minha gata foi junto. Assim que acendi a luz, percebi uma movimentação estranha. Minha gata fez aquele barulho que sempre fazem quando estão sendo atacados e começou a cheirar o local, como se tivesse percebido que algo não estava no lugar. Fui ao banheiro e quando saí encontrei minha gata parada na escada. De um jeito estranho, chamei ela e ela veio. Mas ela estava diferente, mais medrosa, com um comportamento atípico. Fui até o quarto, onde vinha vindo a movimentação, mas não havia nada lá.
Fechei a janela e puxei a cortina e me preparei para voltar. Foi então que aconteceu. Ao desligar a luz, eu vi 2 olhos brilhantes, mais alto que eu. E olha que eu tenho 1,80 m. Logo depois, uma espécie de rosto começou a se formar na escuridão. Na mesma hora, eu fechei a porta e minha gata também se assustou. E desde então, estamos em estado de alerta. E ela fica como se estivesse de guarda e eu também. Não é a primeira vez nem a última que essas coisas aconteceram comigo. Já houve momentos em que, depois de uma discussão aqui em casa, principalmente entre mim e meu pai, essas coisas pareciam se manifestar mais. Uma vez que, após a briga, a porta se abriu sozinha e comecei a ouvir sons estranhos pela casa, como vozes chamando nomes, principalmente o meu, o da minha família e o da minha gata. Meu pai também tem sido afetado. Ele começou a ter pesadelos, não conseguia dormir e ficou tão assustado que passou a dormir com a luz acesa, algo que ele nunca fez antes. Agora, 3h30 da manhã, enquanto eu termino esse relato, continuo ouvindo os mesmos barulhos no corredor. Começa com estalos, depois parece plástico sendo amassado ou madeira quando pisado. Eu não sei o que é, eu não sei se é algo da minha cabeça ou algo físico, ou até pior, mas eu sei que isso não é normal. Então, por favor, se alguém souber, comenta aqui embaixo. Olha, para ser sincera, eu acredito que seja um obsessor. Ele quer fazer o rapaz, ele se alimenta das brigas e tal, então provavelmente é um espírito errante, que a gente chama, né? Mais um obsessorzinho, né? Então vamos tratar isso em algum lugar de sua preferência, claro. Eu tentando não deixar a marca. Último relato. Gente, eu tentei ser bem breve. Tô dando 22 minutos. Mas bora lá. O título: As primeiras manifestações. Olá, me chamo Gabriel e decidi compartilhar esse relato com você, mais numa forma de desabafo sobre tudo que eu vivi na minha antiga casa. Inclusive, essa casa ainda tá no meu nome. Foram muitas coisas que aconteceram lá comigo e com alguns familiares que me visitavam, e eu não acho justo deixar essas histórias esquecidas ou ignoradas. E de fato elas aconteceram. Minha mediunidade começou desde muito cedo. O primeiro espírito com que eu tive contato foi de um garoto. Ele usava uma roupa de coroinha e carregava um grande terço de madeira no pescoço. Era pálido e tinha o cabelo bem arrumado e os olhos levemente amarelados. Lembro que como se fosse ontem. Minha professora, Francisca, estava dando aula. E quando me virei para falar algo com meu amigo, Derek... Desculpa, me lembrei Derek, meu Deus... que sempre sentava em algumas carteiras atrás de mim. Então eu virei para o meu amigo e quando eu virei eu vi aquele garoto sentado olhando para o quadro, como se estivesse simplesmente assistindo a aula. Não era exatamente assustador, mas um pouco estranho, não acham? O segundo contato foi mais marcante. Aconteceu quando eu tinha 14 anos, onde eu dormia com a minha mãe e minha irmã. Era por volta de 11h40 da noite. Minha mãe estava na cozinha com a minha irmã mais nova, preparando comida e eu, com cerca de 7 anos, estava assistindo Scooby-Doo naquelas TVs de tubo. Ao lado da TV ficava uma cama e à frente havia 2 poltronas com estampa de zebra. Atrás delas, o guarda-roupa. Lembro até hoje do frio que eu senti. Enquanto eu assistia, ouvi um som atrás de mim. Me virei e vi uma figura tenebrosa. Um espírito maltrapilho, roupas rasgadas e volumosas. O cabelo era longo e sujo, e cobria todo o seu rosto, como se não quisesse ser visto. Ele andava de um lado para o outro atrás das poltronas, com movimentos rápidos e inquietantes. De repente, entrou no vão do guarda-roupa. Entre o vão do guarda-roupa e a parede, e simplesmente sumiu.
Não tive reação, fiquei paralisada. Apenas observei. Quando ele sumiu, levantei e fui à cozinha, onde minha mãe estava. Não contei nada para ela na época. Parecia que ainda não tinha processado o que eu tinha visto. Alguns detalhes dessa situação, inclusive, que me contou depois foi minha mãe, porque minha memória não guarda muito com clareza. Outro fato marcante foi uma época que eu tinha uma cadela chamada MM. Ela morreu convulsionando pouco tempo depois de outra entidade ter aparecido na minha casa. Mas aí já é outra história e eu conto em outro momento. Obrigada por ler até aqui. Gente, sobre esse último, eu acredito que é porque ele é um médium, né? E aí ele acaba atraindo esses espíritos errantes para casa dele. Que o médium é como se fosse um ring light, entendeu? Chama a atenção de todo mundo que tá ali passando. Então, ele provavelmente chamou a atenção desses espíritos, né? Por ser extremamente... ter uma mediunidade bem aflorada. No mais, eu acho que ele deveria rezar uma reza que ele goste e aprender a se defender, porque o sobrenatural nos cerca, independente se a gente acredita ou não, né? Então, vamos orar, né, sempre, porque às vezes é um espírito que só quer ajuda. E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e de dar o like. Obrigada por você que ficou até aqui. Beijo! Até o próximo relato.